Será que estamos testemunhando a versão peso-mosca de Adesanya e Poatan? Brandon Moreno e Alexandre Pantoja se enfrentam neste final de semana pelo UFC 290. E pra mim, essa luta tem uma vibe muito parecida com Israel Adesanya e Alex Poatan. Até porque o brasileiro tem duas vitórias sobre o campeão e pode, neste sábado, trazer o cinturão dos pesos moscas de volta. E vale lembrar que desde que Amanda Nunes se aposentou, o Brasil não tem nenhum campeão. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que se inscreveram no Corner Preto. Passamos da marca de 500 inscritos, o que era muito importante para mim, só que ainda estamos no início da caminhada. A tão sonhada monetização ainda está longe de acontecer. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, me faz esse favor, clica nesse botão aí embaixo, me ajuda bastante e não custa nada para você. Antes de falar do final dessa trilogia, precisamos falar das duas primeiras lutas entre esses dois adversários. A primeira vez que eles se enfrentaram foi na 24ª edição do The Ultimate Fighter, numa situação bem diferente da de hoje. Aquela edição do TUF foi bem estranha. Naquela época, o Demetrius Johnson, que era o campeão dos moscas, era tão dominante que já tinha limpado a categoria mais de uma vez. Então, a solução do UFC foi criar uma temporada do TUF com apenas campeões de outros eventos, e o vencedor daquela edição conseguiria o title shot. Teve um detalhe: os escolhidos para treinarem esses lutadores foram nada mais nada menos do que Henry Cejudo e Joseph Benavidez, que já haviam sido derrotados pelo campeão. Para tentar criar algum critério nessa disputa, foi estabelecido um ranking entre os lutadores. O Pantoja, que chegou como campeão da Resurrection Fighting Alliance, foi escolhido como o primeiro do ranking, enquanto o Brandon Moreno, que tinha o cinturão da World Fighting Federation, foi o 16º, também conhecido como o último. Eles se enfrentaram e o brasileiro venceu o mexicano no segundo round com um mata-leão. Na rodada seguinte, o Pantoja também venceu o Kai Kara-France, mas perdeu nas semifinais para o japonês Hiromasa Ogikubo, que era o quinto do ranking. Mesmo com a derrota, naquela ocasião muita gente se impressionou com a performance do Moreno. Os dois saíram na porrada, foi uma luta muito legal de se assistir e não parecia ter uma diferença muito grande entre os dois lutadores. Mas o Pantoja conseguiu se adaptar, pegou as costas do mexicano e aí foi o início do fim. 2 anos depois e eles se enfrentaram de novo, dessa vez no UFC e com uma pequena diferença. No ranking oficial da categoria naquela época, o mexicano era o 7º colocado, enquanto o brasileiro o 12º. Só que dessa vez a luta não foi muito equilibrada não. O Pantoja conseguiu ler e se defender da maioria dos ataques do Moreno, castigando muito o mexicano em pé e terminando o primeiro round nas costas. No final do segundo round, ele balançou o mexicano mais uma vez, e no final venceu por decisão unânime, com parciais de 30-26, 30-26 e 29-27. Muita coisa mudou daquelas lutas pra cá, isso é verdade. Pra vocês terem noção, quando ele enfrentou o Pantoja pela primeira vez, o mexicano ainda tinha de 22 para 23 anos, e depois da segunda derrota pro brasileiro, ele foi demitido, pegou o cinturão do LFA, voltou pra Ultimate e não tem como negar que ele evoluiu bastante desde então. O jogo em pé do mexicano sempre foi imprevisível, até um pouco esquisito, e isso não mudou. Só que hoje ele se movimenta muito mais, tanto os pés quanto a cabeça. Ele tenta bater e sair muito mais e não fica mais na trocação franca que nem antes. A própria transição para a luta agarrada também evoluiu bastante. Em vários momentos nessas 4 lutas contra o Davidson Figueiredo, o mexicano partia para a queda para evitar trocar porrada. Já o Pantoja é um cara super agressivo que sempre anda para frente, lançando combinações bem pesadas. E toda vez que ele vê a oportunidade, pula nas costas dos adversários. Para vocês terem noção, das 10 vitórias por finalização que o Carioca tem no cartel, 9 foram com o Mata-Leão. Isso sem contar do Mata-Leão contra o Brandon Moreno no The Ultimate Fighter. Mas se engana quem pensa que o brasileiro só sabe trocar porrada. Ele é um cara muito inteligente que sabe se adaptar às lutas. E além disso faz parte de uma das maiores academias do mundo, a American Top Team. E além das vitórias sobre o Brandon Moreno e o Kai Kara-France, ele também venceu o ex-campeão do Rising, o Manel Kape. Eu disse que essa luta tem uma vibe muito parecida com Israel Adesanya e Alex Poatan, e não é à toa. Até porque, pra mim, por mais que o brasileiro tenha essas duas vitórias sobre o campeão, essa luta não vai ser nem um pouco fácil. Na verdade, é um desses combates que a estratégia tem que ser seguida à risca, porque qualquer deslize pode jogar tudo por água abaixo. Confesso que eu acho o boxe do Moreno mais alinhado do que o do Pantoja. Nos dois combates, principalmente no primeiro, ele conseguiu conectar bons golpes,
principalmente quando o brasileiro ficava agressivo demais. Quanto a disso, eu acho que o mexicano vai tentar se movimentar bastante para maximizar as vantagens físicas que ele tem em relação ao brasileiro. Ele é mais alto e tem uma envergadura maior. Até acho que essa luta pode ir para o chão em alguns momentos, mas na minha opinião, vai se desenrolar na maior parte do tempo em pé. E aí vai depender muito da leitura e principalmente da paciência do Pantoja. Se ele for agressivo demais, acho que o mexicano leva vantagem. Eu acho que vai ser um lutão, com a possibilidade até de ser a luta da noite. É um confronto muito equilibrado, mas para não ficar em cima do muro, eu vejo um leve favoritismo para o Brandon Moreno. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, isso me ajuda bastante. Dessa forma o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Coloquem nos comentários as opiniões de vocês desse confronto. Será que o Pantoja traz mais um cinturão para o Brasil? Coloquem aqui nos comentários que eu quero muito ler. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. E calma, não vá embora ainda. Se você quiser conferir outros conteúdos do Corner Preto, me sigam nas redes sociais que estarão aparecendo na sequência.